everybody. Olá a todos. Eu sou a Erika aqui da Bravo Migration e a gente hoje vai ter uma live junto com a nossa agência de intercâmbio in-house, a Bravo Study. Tô só esperando o Bruno entrar aqui. Vamos ver se ele está por aí. Quero ver o Bruno. Hello, Bruno. Yes, ele está aqui. Live agora. A gente... eu desliguei os comentários aqui, porque senão fica uma bagunça, mas vocês são more than welcome de mandar perguntas para a gente. Olha ele aí. Olá, Bruno. Tudo bom, Erika? Tudo bem, tudo bem. O Bruno está em Adelaide, que é a capital de South Australia, e eu estou aqui em Sydney. O Bruno é nosso Operations Manager da Bravo Study, a agência de intercâmbio in-house da Bravo Migration, e hoje a gente está aqui para conversar sobre intercâmbio com foco em imigração. Isso aí. Vamos lá, né? As coisas mudaram bastante aí nos últimos anos, né? Os últimos, vamos dizer, 3 anos e meio, as circunstâncias imigratórias mudaram muito. E está cada vez mais importante a pessoa, né? Quem está pensando em migrar para a Austrália, vir para cá, né? Como estudante em primeiro lugar, para depois cumprir uma estratégia migratória que a gente, né, criar para os nossos clientes. Então, acho que o momento favorece muito, né, essa nossa conversa aqui e poder montar essas estratégias de estudos. Sim, com certeza. E a gente aqui, pelo lado da Bravo Migration, nós estamos, né, todos sob o mesmo teto, mas as pessoas abordam a Bravo Migration querendo falar de imigração e muitas vezes a gente tem que direcionar, na maioria dos casos, se elas estão fora da Austrália, a gente tem que direcionar o cliente a vocês na Bravo Study, porque a estratégia vai exigir que a pessoa venha primeiro estudar e comece uma jornada aqui com a gente, né? E eu sei que você aí, pelo seu lado também, recebe né, contatos de clientes falando, eu quero fazer o intercâmbio, mas já imigrando, já com o foco de migrar lá na frente, né? Com certeza, é o que mais ocorre, né? Acho que a maior parte dos nossos clientes, dado o histórico da empresa no mercado, o tempo de atuação, a pessoa já vem para a gente dizendo que quer estudar com foco na imigração, com foco na residência permanente. Então, até queria aproveitar o gancho, né? Perguntar a sua opinião. Você está já há bastante tempo nessa área, tem muita experiência. Qual é a tua opinião, Erika, sobre essas estratégias de estudos com foco na residência? O que você pode passar aí para quem está assistindo a gente? Legal. Eu acho que, como você falou, né, as coisas vêm mudando ao longo dos anos e quando a gente fala as coisas vêm mudando, o maior problema e o problema central dessas mudanças é o que se chama Migration Planning Levels, que são os níveis de planejamento anual da imigração, que nada mais é do que as cotas para vistos permanentes. Então, o governo fala, esse ano fiscal vão ter X mil vistos permanentes para serem dados. E por que o governo toma essas decisões? Porque uma pessoa que vem de visto permanente para cá, ela tem todos os benefícios do governo, na maioria dos casos, que um cidadão australiano tem. Então, a gente tem acesso ao Medicare, que é o SUS daqui. As crianças podem frequentar a escola pública sem pagar taxas. Tem, né, uma série de coisas. Recebe rebate de mandar a criança, quando paga para a criança ir na creche, para que o pai e a mãe possam trabalhar. Então, tudo isso custa dinheiro para o governo. E não é que o governo começou a não ter dinheiro para pagar isso, pelo contrário, a Austrália ficou 27 anos sem ter uma recessão e agora mesmo após a pandemia a gente está super bem economicamente. Mas é que as pressões políticas do país começaram a levar o governo a diminuir o número, essas cotas de vistos permanentes que podem ser dados. Então, quando a gente tinha cotas grandes e menos também gente, né, querendo vir para cá, então ao longo dos anos a Austrália foi ficando cada vez mais a Austrália está cada vez mais como é que fala, sendo buscada como destino de não só de migração, mas de intercâmbio também. Então, ao longo dos anos, eu estou pensando em inglês, foi mal. Ao longo dos anos, a gente vai
vendo que cada vez mais tem mais gente querendo vir para cá, e o governo foi diminuindo o número de vagas. Então, com esse problema, começou a ficar mais difícil ser convidado para pedir um visto, porque existe esse passo extra, né? Você só pode pedir um visto estando fora da Austrália, um desses vistos permanentes, né? Skilled visas, se você for convidado pelo governo antes. Tem um processo através de um sistema eletrônico que chama Skill Select. Então, a gente tem que pôr a candidatura do cliente, que chama Expression of Interest, onde o cliente está literalmente expressando o interesse, né? E depois, quando a pessoa é convidada, aí somente que a pessoa pode pedir um visto. O permanente Skilled 189, que é independente, o permanente Skilled 190, que é com nomeação de um estado, ou até o temporário 491, que é nomeado por áreas regionais, patrocinados por áreas regionais. Então, a gente começou a ver que antes a gente colocava a candidatura de cliente que estava no Brasil, e a pessoa era convidada depois de alguns meses, e a pessoa vinha já direto com um visto permanente. Ela já vinha podendo morar, trabalhar, ficar aqui indefinidamente. Então, era um plano que funcionava. Como essas cotas foram, né, sendo reduzidas, e mais gente querendo vir para cá, a gente começou a ver que começou a ficar inviável as pessoas esperarem esse convite do Brasil. E os próprios clientes começaram a falar para a gente, não tem como eu já ir para a Austrália com algum visto temporário e ficar esperando lá? Aí a gente, tá, vem passear ou vem estudar? O que você quer fazer? A pessoa acabava vindo de estudante. Hoje, a situação tem tão poucos, as cotas estão tão baixas que a maioria das pessoas não vai ser convidada nesse período que há de espera, que são no máximo 2 anos. A gente coloca a candidatura da pessoa, a candidatura fica lá por 2 anos. Se a pessoa não foi convidada, a pessoa não vem, né? E isso com visto independente. E os outros vistos por estado e região, eles geralmente, na sua grande maioria, eles só acontecem para pessoas que já estão aqui. Porque os estados e territórios querem alguém que já esteja estudando ou trabalhando na sua região. Então, a gente começou a ver mais e mais a necessidade de usar o visto de estudante estrategicamente para trazer o cliente para cá, colocar ele para estudar numa certa área, num certo curso, já falar para ele também buscar trabalho na área, se ele é uma pessoa que já tem experiência na área, né? Então, a gente teve que criar a Bravo Study. E essa é a razão da Bravo Study existir, para ajudar essas pessoas com esses... Né? Porque a gente não é uma agência de intercâmbio, você sabe isso melhor que eu, que a gente está aí só para vender curso. A gente está também, se a pessoa falar, eu quero ir fazer 6 meses de inglês e voltar para o Brasil, a gente ajuda também. Mas o ponto principal é criar essas estratégias, onde a pessoa já vem estudar uma certa coisa numa certa área e maximizar as chances de ficar aqui permanentemente. E fazendo um parênteses, a gente tinha um escritório no Brasil, né, que na época era totalmente focado para estratégias migratórias pelos que eu visa, e muita gente pegou o 189, né, que na época estava com uma pontuação baixíssima, né? E como as coisas mudaram radicalmente nesses últimos 3 anos, veio a necessidade da gente abrir também um escritório em regional, né, levando em consideração essa estratégia que você comentou do visto 491, né? Eu estou aqui, por exemplo, em Adelaide, South Australia, é uma área regional, né? E para quem vem estudar ou trabalhar aqui, tem, né, várias estratégias possíveis, né, para quem chega no Student Visa. E aproveitando, Érica, o que você enxerga? A gente tem um perfil de clientes bastante distinto, né? Muitos já são profissionais com bastante experiência no Brasil, um pouco mais velhos. O que você enxerga de problemas, né, nessa aplicação do visto de estudante para quem quer chegar aqui no Student Visa temporário para buscar residência? Quais são os riscos que a pessoa pode encontrar no Brasil? Se a pessoa já é mais velha? Alô, eu tô sem... Opa, travou? Oi, eu tô aqui. Travou meu vídeo? O seu vídeo travou. Tá. Tá até onde que foi congelada. a minha... Tá, até onde que você conseguiu me escutar? Não, volta um pouquinho a pergunta. Você falou dos riscos de quem está vindo pelo Brasil, mas eu acho que você falou alguma coisa de idade. Exatamente. A gente tem um perfil de clientes bastante amplo, né? Desde a pessoa, né, que termina a faculdade com 20 e poucos anos e já quer vir, ou a gente também tem o profissional já mais experiente, na casa dos 35, 40 ou acima de 40 anos, que também tem interesse em migrar. Então, queria que você explicasse, né, para a gente o que você enxerga
de riscos ou problemas em uma eventual aplicação de um visto temporário de estudos para quem tem esse foco em imigrar de forma permanente? Eu acho que aí tem, você, né, acertou na mosca, tem esses dois tipos de pessoa. Tem o pessoal que é mais novo, que está aberto a estudar coisas diferentes, às vezes, muitas vezes até de mudar de carreira, começar do zero, e tem bastante anos, né, aí à sua frente, porque, infelizmente, todos esses vistos skilled, 189, 190 e 491, a idade máxima é 45 anos para se pedir. Não existem exceções, tá? A gente tem algumas exceções num visto permanente por empregador, mas não é fácil conseguir. É para quem ganha um salário super alto, o governo abre uma exceção depois de 3 anos. Então, praticamente, quem tem mais de 45 anos não consegue vir pelo programa Skills, né? Pode vir estudar, pode vir no visto de sponsor temporário, mas dificilmente vai conseguir chegar num visto permanente, infelizmente. Aí, essa pessoa mais nova vai ter esse tempo todo à sua frente para fazer o que precisa fazer. Então, vai vir, vai estudar, vai pegar um visto graduate, vai ficar trabalhando na área por um tempo e depois pede um visto permanente. O problema que a gente tem com o pessoal mais novo é que a maioria não fala inglês suficiente para já entrar direto no visto skilled. Então, mas também a gente recebe muito contato de gente mais velha que também não fala inglês, né? Que é um problema duplo. Então, assim, muita gente falando, eu não quero fazer intercâmbio, eu já quero imigrar, eu quero uma estratégia de imigração, mas eu tenho 0 de inglês. Então, eu vivo batendo nessa tecla. O pessoal deve até achar que eu sou chata. Não tem como imigrar com nenhum dos vistos para profissionais qualificados, com visto skilled, nem com um visto por empregador, sem falar inglês. É impossível. Todos esses vistos, o visto de sponsor temporário, os 3 vistos skilled e o visto por empregador permanente, exigem um nível mínimo de inglês. Ele pode ser de 5, nota 5 no IELTS, até nota 8, dependendo de que visto a pessoa está pedindo e de que pontuação ela precisa e por aí vai. Então, quando a gente recebe esses contatos da pessoa falando, eu quero já imigrar, eu quero um visto permanente, eu não quero fazer intercâmbio, eu não falo inglês, a gente fala, não tem como, tem que vir fazer inglês primeiro para poder chegar nessa, né? Então, se a pessoa já é super experiente, tem carreira em demanda, ela pode vir estudar inglês. Nesse período que ela está aqui estudando, ela vai ter um visto de estudante com permissão de trabalho. Normalmente, a permissão de trabalho é só 20 horas por semana. No momento, ela está horas ilimitadas, a gente não sabe até quando. E a pessoa, se é tão experiente, quando ela estiver boa no inglês, ela vai conseguir um trabalho na área e pode ser que ela aí já consiga pedir um visto de trabalho e sair do programa de estudante. Mas o mais comum é a pessoa vir a fazer inglês, aí estudar alguma coisa ou na sua área ou numa área diferente que tiver em demanda, numa região do país que também esteja buscando aquela pessoa, né? E acaba aí sim ficando aí. Então, vai passar uns 3, 4 anos até conseguir chegar num visto permanente. Já a pessoa mais velha, em muitos dos casos, a pessoa tem inglês bom, ou não, mas o problema que a gente tem é, de novo, mesmo se essa pessoa tem tudo que eu preciso, e eu estou conversando até com um cliente que está no Brasil, ele é engenheiro de produção, ele tem tudo que eu preciso, mas ele precisa tirar uma nota no IELTS. E mesmo tirando essa nota no IELTS, eu vou colocar a candidatura dele, mas eu vou falar para ele, enquanto você espera, vem para cá. Porque você sendo engenheiro e tendo inglês razoável, não duvido que ele não consiga uma oferta de trabalho e aí ele possa acabar ficando aqui de uma maneira mais rápida. O problema que a gente tem, quando a pessoa está já com, como eu falei, né? Se a pessoa não fala inglês, esse caminho vai levar uns 3 a 4 anos. Se a pessoa fala inglês, uns 3. Então, se a pessoa, lembrando, os vistos só aceitam quem tem no máximo 45 anos. Se a pessoa está com já uns 42, 41, até ela escolher o curso, dar entrada no visto de estudante, o visto de estudante sair, ela vir para cá, muito provavelmente não vai conseguir ter muita menos de alternativa, 45 né? A hora de acabar a estratégia. Então, não é que a gente está descartando completamente quem já tem 41 anos, como não tem como, entendeu? Existem maneiras de acelerar esse processo. Contudo, é mais difícil e esse é um risco grande. Então, a gente, né, nossa obrigação é ser realista com as pessoas e dizer, olha, você tem esse problema da idade aí. Quem é solteiro com essa idade, a gente nunca sugere um visto por relacionamento como estratégia de imigração, mas a gente tem muitos casos de pessoas solteiras que vêm para cá
que até tem mais de 45 anos, vêm estudar e acabam conhecendo alguém e acabam ficando aqui por causa desse relacionamento. Existe um visto para quem tem relacionamento com australiano ou australiana, mas, óbvio, a gente não sugere contar com isso, porque Claro. né, não é legal. Não é o plano principal de migratório da pessoa, né? Não Não. pode ser, mas realmente a gente já viu acontecer bastante. Eu tenho uma cliente nessa situação, inclusive, porque a filha dela veio fazer o Year 12, né? Terminar o ensino médio aqui na Austrália, uma cliente de Darwin. Então a mãe veio também, acompanhando a filha, e se interessou em começar a estudar, né? E é uma cliente que já está, né, que já passou desses 45 anos, e ela conheceu um australiano, já está em relacionamento com ele, em vias de completar o primeiro ano de relacionamento, que vai possibilitar ela aplicar o Partner Visa. Então foi algo que aconteceu naturalmente, nunca foi a estratégia principal dela. Ela ia vir aqui, passar um tempo com a filha, se interessou em estudar, aprimorar o inglês, para depois voltar ao Brasil. E aí as coisas foram acontecendo, e agora ela tem tudo para ficar aqui de forma permanente através do Partner Visa. Então, Beleza. totalmente possível. Esse é o caso, né? Quando, que nem você falou, naturalmente, aconteceu naturalmente. E é o que a gente tem. A gente usa muito, né? Quem vai fazer o visto de estudante com a gente vai ouvir muito isso, ou qualquer outro visto. É a genuinidade, que é uma palavra que faz parte aqui dos processos de visto. A relação tem que ser genuína, o estudante tem que ter um propósito genuíno e tudo mais, né? Exatamente. E isso eu acho que influencia até nas estratégias que o cliente escolhe, que a gente sugere que esse, né, cliente aplique do Brasil, né? E já entrando um pouquinho aí nessas estratégias, como é que a pessoa sai do Brasil, né, juntando tanto a estratégia de estudos como a estratégia migratória, né? A gente acha que tem, em primeiro lugar, o caso clássico dos engenheiros, né? Os engenheiros já têm uma formação que permite a eles fazer o processo de validação, de reconhecimento da profissão. Então, a gente sempre sugere para o engenheiro, né, que tem já essa formação e bastante experiência profissional, que ele venha para o MBA. Por que o MBA? Porque no critério da genuinidade, ele vai provar realmente que ele está querendo se qualificar, se tornar um profissional melhor. E como ele pode se tornar um profissional melhor ao voltar ao Brasil, né, com uma qualificação acima do que ele já tem, permitindo a ele buscar uma oportunidade num cargo hierárquico mais alto dentro de uma empresa, com o melhor salário, né? E o pessoal talvez esteja estranhando, falando em volta ao Brasil, mas quando você aplica um visto temporário de estudos, você tem que demonstrar a sua intenção genuína de vir como estudante para voltar ao Brasil. Você não pode demonstrar de fato que você quer emigrar de forma permanente. Você quer dar uma palhinha sobre isso para a gente, Érica, por favor? A gente recebeu uma pergunta aqui que está super alinhada com isso. Tá. Que é: um visto de estudante com o objetivo de imigração tem fácil aprovação comparado... Se a pessoa já morou aqui, comparado a alguém que nunca foi ao país? Então, assim... Isso é super importante o que você está falando, porque independente se a pessoa está vindo estudar aqui com o objetivo de ficar ou não, o governo vai querer ver que a pessoa tem vínculos no Brasil, que a pessoa está escolhendo um curso para voltar depois e utilizar no Brasil, mas nada impede a pessoa de mudar de ideia e ficar aqui depois, né? O importante é se a pessoa fala para o governo, eu estou indo estudar porque eu já vou querer ficar, o visto de estudante não é aprovado. Exato. Então, o intuito é você vir temporariamente para check things out, né? Eu estou indo para a Austrália porque eu preciso estudar tal coisa para minha carreira, por isso que, como você falou, Bruno, tem que ser alguma coisa que faz sentido, né? E você tem que demonstrar que você tem laços e razões para voltar para o Brasil. Nessa linha já também, Bruno, você falou aí do MBA para quem é engenheiro. Que mais que você tem visto nossos clientes escolherem com relação a essas combinações de estudo para ficar depois com imigração? Olha, a gente está com uma estratégia que está se tornando cada vez mais conhecida aqui na Austrália, que é um mestrado de Business Information Systems. Tá? É um mestrado na área de negócios voltado para TI. Está relacionado a uma profissão da lista, que é o analista de negócios de TI, que é o ICT Business Analyst. E o interessante desse curso é um curso de mestrado de 2 anos, né? E depois a gente pode até tocar nessa questão da duração do estudo, para o que a pessoa vai aplicar depois em termos, né? A gente está falando aqui de Graduate Visa, mas só para fechar a questão da estratégia aqui do Master of Business Information Systems, é um mestrado que não exige conhecimento prévio em TI. Você não precisa ter formação na área. Então, a gente tem uma gama de clientes com formações bastante ampla. Administração, né? Obviamente, né? Mas comunicação, marketing, relações internacionais.
Então, o pessoal geralmente vai para o Business Information Systems porque, no momento, é uma estratégia bastante sólida. Profissão na lista principal, né, permite depois que a pessoa aplique para o Graduate Visa 485. O dependente desse estudante vai poder trabalhar full-time enquanto, né, a pessoa está estudando. Então, para casais é uma estratégia muito interessante. E a gente tem mestrados aqui dentro que tem um custo um pouco mais acessível, né? O valor de estudos para estudantes internacionais aqui na Austrália é bastante alto, se comparado ao valor que os residentes ou os cidadãos pagam, né, nas principais universidades. Mas tem universidades aqui dentro que oferecem um custo-benefício mais interessante. E esse Business Information Systems, né, é um deles. E é uma estratégia bastante legal, né, e que vai poder funcionar muito bem, né, como estratégia de forma permanente para o futuro. Né? Você quer trocar Adoro essa estratégia, porque, Eu como também. você disse, a pessoa vindo fazer um curso no nível de mestrado, o governo já vê com bons olhos, né? Porque você está vindo fazer o que a gente chama de higher education, então a chance do visto de estudante ser aprovado é maior. É uma coisa também, eu sempre falo, eu não gosto de sugerir estratégias malucas para cliente. Então, tem gente aqui na Austrália que nos procura e fala, eu quero ficar aqui de qualquer jeito, o que eu estudo de qualquer maneira? Vou estudar enfermagem, que está em demanda. Eu falo, não, peraí, você é advogado, como que você vai estudar enfermagem, vai trocar, você pode ver sangue, você se dá bem com hospital, é loucura. Então, tem muita gente que quer fazer loucura. O business, como que chama mesmo o nome inteiro? Business Information Systems. Isso é muito valioso profissionalmente para um monte de carreiras. Exato. Hoje em dia não tem como não ter information systems em tudo que a gente faz. A gente aqui na Bravo tem vários information systems. A gente tem 3 diferentes sistemas para trabalhar com aplicação. Tem o sistema do governo, tem o nosso interno. Então, isso é aplicável numa série de profissões. E a gente gosta de sugerir coisas que vão ser boas para a imigração, para fins de imigração, mas também para a carreira da pessoa. E esse é um curso coringa, na minha opinião. Exatamente. Plus, como você mesmo disse, a TI é uma carreira que está em demanda e nunca deixou de estar em demanda. E eu não vejo a carreira de TI sair de demanda, porque tem muito australiano que trabalha nessa área, mas o mundo aqui, né, para quem está assistindo a gente que está no Brasil, a gente praticamente faz tudo online. Coisas que eu sei que no Brasil aí não acontecem online, tudo aqui é online 3 vezes mais, já no Brasil já, né? Tem muita coisa acontecendo online, aqui é 3 vezes mais. Com a pandemia também, essa coisa de ter que fazer tudo à distância, isso só triplicou. E agora o governo está buscando pessoas na área de fintech, na área de edutech, na área de agritech. Então, não tem como deixar a TI de ficar em demanda. Então, é uma estratégia sólida, tá? A coisa também de ficar... Sorry, apertei um botão aqui, não sei o que era. A coisa também de ficar... Vixe, a coisa também de ficar criando estratégias mirabolantes, o governo pode olhar a aplicação do visto de estudante e vai falar, isso não faz sentido nenhum. Nada a ver com nada. Né? Então, tem que fazer sentido e a gente quer que faça sentido para a vida profissional da pessoa também. Porque se Deus o livre, lá no fim, a estratégia muda toda a lei, a pessoa não tem como ficar aqui, pelo menos a pessoa estudou alguma coisa que vai ser valiosa para ela profissionalmente, ela pode voltar para o Brasil, levar para o Canadá, para Portugal, para onde for. Né? A gente tem algumas perguntas aqui. O que pode ser considerado como vínculo? Essa é uma boa pergunta, Bruno. Excelente pergunta. Na hora de pedir o visto de estudante, o que é considerado vínculo com o Brasil? Trabalho, principalmente o trabalho. A pessoa que, por exemplo, é concursada e consegue uma licença não remunerada é o vínculo mais forte possível. Porque a pessoa prova de fato que ela tem para onde retornar, né, depois que ela terminar os estudos. Então, nada melhor do que você apresentar uma licença, né, para quem pode, logicamente, tá? Para aplicar o visto de estudos e fala, eu vou fazer esse curso, mas quando eu voltar ao Brasil 2 anos depois, eu tenho meu trabalho de volta porque a pessoa tem a licença concedida. Então, é o vínculo mais forte. Para quem é mais novo, um bacharelado que esteja trancado, a pessoa pode trancar o curso, ela fala que precisa estudar inglês para quando ela se formar, buscar melhores oportunidades de trabalho. Então, também é um vínculo bastante sólido. Pessoas que tenham situação financeira estável no Brasil, e que consigam demonstrar isso através de uma aplicação financeira, por exemplo. Propriedades, né? A pessoa, né, vai alugar o imóvel quando ela estiver fora, quando ela voltar, ela já tem onde morar. Então, eu diria que esses são, né, os 4 pilares mais sólidos, né, de vínculos com o Brasil para pedido do visto de estudante. Maravilha. Eu tenho uma outra pergunta aqui também.
a carreira de chefe em South Australia pode sair da alta demanda? Eu vou responder essa eu. Eu ia falar isso. A carreira de chefe não está só em demanda em South Australia, tá, gente? A carreira de chefe está em demanda no país inteiro. E de um ponto que a gente está com tanta falta de chefe, a gente sempre teve falta de chefe, porque trabalhar em cozinha não é uma coisa que o australiano gosta. O australiano gosta de ser executive chef, aquela coisa meio master chef, que o cara vai, monta o restaurante dele, decide que pratos vai servir e bota o chefe lá para cozinhar e trabalhar. Então, é um trabalho pesado. Então, o australiano não curte fazer isso. Então, não tem tanto australiano querendo fazer isso. Então, tem uma alta demanda para chefe. É uma coisa que também sempre teve em demanda e é a gente faz muito visto de sponsor, né, que é o visto temporário por empregador, e um dos nossos maiores número de sponsors são na área de TI, marketing e chefe. Isso não quer dizer que marketing dá visto permanente, mas TI e chefe dá, tá? Então, assim, eu não acho que vai sair de demanda tão cedo e não é só em South Australia, no país inteiro. Agora, já que a gente está falando de South Australia, vamos conversar sobre áreas regionais. Então, daqueles vistos que eu falei no começo da live, se vocês que estão assistindo agora já estavam aqui, a gente tem 189 Skilled Permanent, que é nacional, não interessa onde você vai estar, onde você está. 190, que é com nomeação de um estado, e o 491, que não é permanente, mas leva ao permanente depois de 3 anos, e também é com nomeação de uma área regional. Então, esses 3 vistos, eles... Dos 3, 2 exigem nomeação por um estado. E se você está estudando fora de Sydney, Brisbane e Melbourne, você tem chance de ser nomeado para o 3º visto, que é o 491. Então, quando a gente cria estratégia para a pessoa, a gente geralmente sugere que a pessoa vai estudar numa área regional para ela triplicar as chances de ter um caminho de visto. Então, lembrando, o país todo é área regional, com exceção de Sydney, Melbourne e Brisbane. Então, por que South Australia? Por que o Bruno está em South Australia? Porque Adelaide é a capital de South Australia, mas o estado todo, incluindo Adelaide, são áreas regionais. Então, é uma boa opção com relação a isso. Temos mais umas perguntas aqui sobre o visto de estudante, Bruno. Eu vou passá-las para você. Vamos lá. É possível conseguir o visto de estudante sem vínculo nenhum? No meu caso, eu só quero ir para melhorar meu inglês. Boa pergunta também. Olha, a gente tem que fazer uma análise mais profunda. Então, entre em contato com a gente para a gente verificar o que a gente pode apresentar para a imigração. O ideal é que você consiga apresentar vínculo. Pelo menos algum deles. Não precisa apresentar todos. Nem todo mundo vai conseguir uma licença não remunerada. Nem todo mundo vai ter um imóvel. Nem todo mundo vai ter uma situação financeira já confortável, especialmente se a pessoa for mais nova. Então, a gente precisa entender, na verdade, qual é o teu objetivo. Por que você quer vir para cá, por exemplo, estudar inglês? Tá? O que você tem no momento, né, que você precise do inglês? É isso que vai determinar, de fato, as tuas reais chances de aprovação ou não. Então, dizer que não tem vínculo, não vai aprovar, não dá para fazer isso. A gente precisa fazer uma análise mais aprofundada do teu caso para a gente poder determinar tuas chances. Legal. Tem outra aqui também. Caso não consiga licença do emprego, é ruim para a avaliação da liberação, da aprovação do visto? Não necessariamente, é como eu falei, tem pessoas que estão trabalhando, não conseguem a licença não remunerada, pedem demissão, a gente recomenda que isso só ocorra depois que o visto for aprovado, né? Mas que consiga explicar por que está vendo o curso que definiu fazer. Então, se vem para o inglês, por que o inglês? Se vem para o mestrado, por que o mestrado? Como é que você vai aplicar esse conhecimento quando voltar? O que vai te beneficiar esse curso? O que você pode melhorar em termos de posição hierárquica dentro da empresa ou no mercado de trabalho? O que esse curso vai te trazer em termos de benefício salarial? Tudo isso é um pacote de informações que a gente tem que apresentar e não somente estar trabalhando ou não estar. É uma coisa holística, né? Tem que olhar o todo. O critério da genuinidade, o famoso DTI, é muito subjetivo, é muito holístico. Sim. Né? Não tem uma fórmula mágica que vai te aprovar ou não vai te aprovar. Então, é um pacote de informações e a gente procura apresentar isso dentro do que a imigração espera ver. Eu acho que isso que é uma das grandes vantagens que a Brava Study e a Brava Migration podem apresentar. Experiência sabendo o que a imigração quer ver. Então, a gente não vai apresentar um processo ou uma carta, né, onde o cliente vai explicar as motivações se a gente sabe que aquela carta não está de acordo com o que a imigração está esperando ver. Então, a gente pode, né, contribuir de forma muito positiva para o processo ao aplicar um visto conosco. Sim. Beleza. Tem uma outra boa pergunta aqui. Deixar claro que tenho irmã já morando em Adelaide ajuda
ou atrapalha? Eu queria só começar dizendo que não é uma opção deixar claro ou não, né, Bruno? Exato. A gente tem que, né, quando se pede qualquer visto na Austrália, a gente tem que, e existem perguntas com relação aos seus membros da família, tem que deixar claro quem tem família aqui e quem não. Mas, na tua opinião, Bruno, isso ajuda ou atrapalha? Olha, eu acho que a gente precisa conhecer um pouquinho mais do caso também. Não necessariamente vai ser um empecilho para a pessoa ter o visto aprovado, tá? A gente precisa saber qual é o status do irmão, qual é o visto dele, quais são as, né, condições, né, que esse irmão mora aqui. Se vai ser, por exemplo, às vezes a pessoa quer usar o irmão como suporte financeiro. A gente já não indica que uma pessoa da família morando na Austrália seja o suporte financeiro de quem está aplicando um visto no Brasil. Por quê? Porque os vínculos têm que ser do Brasil. Então, para quem precisa apresentar suporte financeiro, é importante não contar com o suporte da pessoa que mora aqui dentro. Então, mas novamente, eu acho que é uma análise que a gente precisa fazer de forma mais aprofundada. Não dá para dizer sim ou não. Tá? Não, em teoria, não necessariamente vai ser um problema. Tá? Mas a gente precisa entender quais são as circunstâncias e, né, para poder fazer o processo. Mas sempre é necessário dizer a verdade, porque depois, se você fica aqui, Mariana, que fez a pergunta, depois, se você fica aqui e pede outros vistos, né, você vai sempre ser prompted, você vai ser pedido nas aplicações que você fale da sua família, quem é, você tem que dar o nome inteiro, data de nascimento e onde a pessoa está. Se aí depois você não declarou que tinha familiares aqui no visto de estudante, até passou batido, a imigração não viu, lá na frente, se eu for pedir um visto de sponsor para você, um graduate visa, ou até um visto permanente, até se você casar com um australiano, nós vamos ter que dar essa informação para eles. A imigração, ela pode olhar para trás e falar, mas você falou aqui atrás que não tinha ninguém. E aí eles podem negar o seu visto permanente sob uma cláusula da lei que chama 4020, que é você escondeu informações deles em algum momento. Então, super complicado. E essa cláusula 4020 pode deixar a pessoa banida de 3 anos, né, Erika, de aplicar um novo visto. Muito bem colocado, exatamente. Se a pessoa tem um visto negado ou cancelado sob essa cláusula, a pessoa fica banida por 3 anos. Very well put, Bruno. Thank you. Tem uma outra pergunta boa aqui. Visto de partner para curso de inglês 18 semanas. Então, eu vou deixar você responder, se é possível, mas eu queria deixar uma coisa clara aqui. Partner é um visto que se pega quando se casa com o australiano. Quando se está num relacionamento com o australiano, esse é o visto partner. Isso. Quando você vem de estudante e você quer vir como dependente do seu marido ou esposa, ou companheiro, companheira, isso não se chama visto de partner. Por isso que a gente eu faço um webinar direto sobre o partner visa e tem um monte de gente lá, mas eu queria falar sobre o visto de estudante de partner. Então, esse é um visto de estudante, o casal pega o visto de estudante junto e só um precisa estudar e o outro fica de dependente, não estuda, né? Então, o que você vê, todos os vistos de estudante, independente do que a pessoa vem estudar, pode se incluir um companheiro, companheira, esposo, esposa e filhos menores de 18. Mas a pergunta deixa eu achar ela aqui de novo, já perdi o nome dela. Karine, a pergunta da Karine é se dá para vir com dependente só vindo fazer inglês com 18 semanas. Com certeza, com certeza. O tempo mínimo para solicitar um visto de estudante para começar são 14 semanas, equivalente a 3 meses e meio. Né? 18 meses já permite, então... 18 semanas, desculpa, já permite aplicar o Student Visa, dá sim para vir como dependente no Student Visa do main applicant, do parceiro. Né? E eu acho que é importante a gente explicar aqui o que precisa acontecer para a pessoa entrar como dependente no caso do casal não ter a união civil formalizada. E aí tem que ser o famoso de facto. Né? E o famoso de facto gera muita confusão, porque a pessoa fala, eu tenho união estável. Mas a união estável não necessariamente significa que você vai poder entrar de dependente no visto. Por quê? O de facto configura que você mora junto por pelo menos 12 meses e você precisa comprovar que vocês de fato moram juntos. Então, como é que você comprova isso? Um contrato de aluguel em nome de ambos, contas de consumo com o mesmo endereço, uma conta conjunta bancária que seja movimentada por ambos, um cartão de crédito com titular independente, enfim, indícios de que vocês são de fato um casal genuíno. Por que a união estável por si só ela não é aceita pela imigração? Porque ela é um documento que pode ser feito de forma retroativa. Tá? Então, você pode chegar no cartório e falar, eu tenho relação com essa pessoa há 2 anos. E aquilo não necessariamente, né, ser verdade. Né? Então, a imigração legalmente não aceita somente a união estável. Então, se você não mora junto por pelo menos 12 meses,
né? Não adianta apresentar o documento da união estável para a gente. Aí você vai ter que apresentar a união no civil. A união no civil, aí sim você pode até apresentar, né, com 2 meses de antecedência em relação à aplicação do visto, que não vai ter problema. E união no só civil, você fechando fala aqui casamento no civil, né? Casamento, exatamente. Exatamente. E fechando aqui o raciocínio, tem muita pessoa que fala, eu fico na casa da minha namorada, eu fico na casa do meu namorado. Isso não é morar junto. Isso é morar na casa, é estar presente na casa da namorada que pertence aos pais. Então, é importante deixar claro que a casa tem que ser do casal, seja alugada ou seja uma casa própria. Não, perfeito. Resposta perfeita. E eu aprendi uma coisa nova hoje. Eu aprendi que se eu apertar a pergunta, vocês podem podem ver a pergunta. Então agora eu vou fazer isso. Hooray! Aprendi uma coisa nova. Legal. Então, agora eu vou fechar. Se é que eu posso fechar. Vamos ver. Ok. Legal. Awesome. Temos outras perguntas aqui, tá? Eu estou olhando primeiro as de visto de estudante e aí depois a gente entra nas outras que são mais para imigração. Tem uma boa aqui. Para quem tem trabalho remoto no Brasil, ajuda quando aplicar o visto de estudante? Olha... Trabalho é trabalho, né? Trabalho é trabalho, sim, sim. O que você não pode é deixar claro que você vai trabalhar mais do que o tempo permitido no visto de estudante, que são 40 horas na quinzena, né? Se você for um estudante de inglês, de curso técnico ou de mestrado. E é isso importante deixar claro, né? Você vai fazer a tua carta para a imigração, você pode até afirmar, olha, eu tenho um trabalho aqui remoto, a empresa vai continuar contando com os meus serviços enquanto eu for um estudante, mas é importante você formalizar que você só pretende trabalhar 40 horas por quinzena, exceção feita ao período de férias, onde você vai poder trabalhar horas ilimitadas. Tá? Então, mas eu acho que a mesmo que o trabalho... é mais se isso ajuda para pedir o visto, se o trabalho remoto também conta como trabalho, para ele se sustentar, como que ele juntou o dinheiro. Tá, com legal. Certeza, e aí, mas esse ponto... remuneração. E esse ponto é importante, porque aí a imigração pode falar, ele vai ficar trabalhando remoto quando estiver na Austrália, mas esse ele não vai poder trabalhar também aqui fisicamente, né? As horas do trabalho remoto já contam como as horas que pode trabalhar. É isso. Legal. E é importante também deixar claro que, apesar do trabalho remoto, ele terminando o curso, ele tem a intenção de retornar para a mesma empresa para continuar desenvolvendo o trabalho lá. Então, nesse sentido, é positivo. Awesome. Ótimo. Tranquei a faculdade de economia para fazer um intercâmbio na Austrália. Quero e preciso aprender inglês, mas estou aberta para mudar de área de estudos. É possível? É possível, mas... Acho que é mais a genuinidade, né? É, a questão da genuinidade, ok. O curso trancado é vínculo. Precisa aprender inglês, ok. Totalmente justificável, né? Principalmente na área econômica. Muitas publicações são em inglês. Você tem oportunidades profissionais em empresas, né, multinacionais que vai precisar do inglês. E aí você chega aqui na Austrália, putz, a economia não é o que eu quero. Aí você pode, sim, trocar de área aqui dentro. E o interessante desse processo, dessa pergunta específica, é que entra justamente em um caso clássico, né, de aplicação do visto de estudante no Brasil, que muita gente questiona. Eu quero fazer o VET. O VET é o curso vocacional. E muitas das pessoas que buscam o curso vocacional, elas querem mudar de área radicalmente, né? Então, os casos clássicos de vocacionais que levam para a residência aqui, quais são? A gastronomia, para a pessoa virar chefe, a marcenaria, para aplicar como carpenter, cursos de mecânica e cursos de pintura. Tá? Tem alguns brasileiros aqui que trabalham como painter em construção e tudo mais. A gente não recomenda que essa aplicação seja feita no Brasil. Por quê? Para critérios de genuinidade do estudante visa, isso é um risco absurdo. Você imagina você formado ou estudando economia, aí do nada você aplica um visto para você ser mecânico. Isso não faz o menor sentido. A imigração sabe que, voltando ao Brasil, você não tem condições de fazer uma carreira com uma boa remuneração no nosso país. Infelizmente, é a realidade do nosso país, a realidade social que não permite que certas profissões cresçam, né, profissionalmente e financeiramente. Então, a gente recomenda que você deva evitar, né, fazer essa aplicação do Brasil. Fazer aqui dentro já é uma outra realidade. Aqui dentro você pode dizer que teve contato com a profissão, que você se deparou com uma outra realidade profissional, um outro mercado de trabalho. A Austrália é um país muito mais equilibrado, né, social e financeiramente. Qualquer profissão aqui você pode tirar uma faixa média salarial, seja você um executivo, seja você um mecânico numa oficina. Então você tem meios, né, mais meios de justificar o porquê que você quer fazer aquele curso aqui dentro do que aplicando do Brasil. Não vai ser estranho, né? Não vai ser estranho alguém falar, eu sou médico, cansei de ser médico, agora eu quero abrir um restaurante e ser chefe. Não é estranho. Exato. A pessoa pode até dizer que ela tinha um sonho de viver da gastronomia, mas que no Brasil ela não seria viável.
aquele sonho, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, mudanças Legal. radicais de área, principalmente para o vocacional, que seja feita aqui dentro e não do Brasil. O Brasil é Sim. importante, E aí a principalmente que é gente para quem tem e a gente usa o inglês como a porta de entrada. Vem fazer a porta inglês e de aí muda entrada. de área aqui, né? Exatamente, Que me exatamente. leva para a próxima pergunta. Ups, vamos ver. Me leva para a próxima pergunta aqui, do Bruno. Apareceu. Fazer curso de inglês em Melbourne e depois ir para o VET em uma área regional é uma boa opção? Aí eu vou responder, Bruno. Tá. A pergunta do outro Bruno. Sim, é uma ótima opção. E a gente, geralmente, quando a pessoa quer fazer isso, é porque ou você já conhece alguém aqui, ou porque você quer começar Isso. numa cidade maior e depois ir para uma área regional. Nesses casos, a gente trabalha com uma escola que tem campus em Sydney, Melbourne, e também em áreas regionais, escola de inglês. Eles têm campus na Gold Coast, que é uma área regional, acreditem ou não, Byron Bay e até no Northern Territory. Então, a gente fala para a pessoa, se matricula aqui, e se você ainda até não tiver certo, faz o seu inglês e começa um VET, porque eles têm inglês e VET, e você fala, ok, agora eu estou pronto para ir para uma área regional, e a gente faz uma avaliação do seu caso e fala, olha, agora é bom você estar em Darwin, a gente pode te transferir de um campus para o outro. Mas mesmo se você vier numa escola que é só inglês, e aí, quando você tiver para terminar o curso de inglês, a gente senta, e essa é a vantagem de estar com a Bravo Study e a Bravo Migration juntas. O Bruno vai falar para mim, Érica, esse cliente está com visto para vencer e ele quer saber aonde é melhor ele fazer VET agora, nesse momento, em que região e qual VET é melhor para ele. Aí a gente vai olhar e nessa hora a gente vai decidir qual é a melhor situação para você. Mas é totalmente viável fazer isso, Bruno Barreto, porque eu fico falando Bruno, o povo está achando que é o Bruno Machado da Bravo. Obrigada pela questão, pela pergunta. Eu tenho uma outra pergunta que eu vi aqui, estou adorando as perguntas, gente, estou tentando catch up com tudo. Eu tenho uma pessoa aqui falando, Érica, todo ano na virada do ano fiscal as regras de imigração podem mudar. Número de vagas, etc. O melhor período para fazer o intercâmbio seria sempre após julho para tentar seguir a estratégia definida? Ótima pergunta, Vivian. Thank you so much. Tem várias coisas que eu quero falar a respeito dessa pergunta. Primeiro, as regras podem mudar em qualquer época do ano, tá? Não é só na virada do ano fiscal. Para quem está assistindo a gente não sabe, o ano fiscal começa dia 1º de julho aqui e termina dia 30 de junho. O risco de mudar sempre vai existir. A gente pode criar a estratégia mais sólida para vocês, que eu possa estar assim, falando, uau, esse cara vai ficar aqui, o governo pode pirar e resolver mudar tudo do dia para a noite. O ano fiscal, quando vira, geralmente o que muda são as listas de profissões das áreas regionais e sim o número de vagas alocadas. Esse ano, todo ano a gente recebe o número de vagas alocadas em maio. Então, quando vocês vêm, a gente já sabe como é que vai ser o ano fiscal 2 meses antes, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Não existe época melhor para vir, se for pensar em como que pode mudar. Com relação às áreas regionais, a única coisa que a gente precisa ter cuidado é você tem que vir sabendo que você vai ter que ficar sempre em contato com a gente, lendo as nossas newsletters, vendo as nossas lives e webinars, porque quando muda a gente avisa, mas não tem época melhor para vir, né? O que a gente já pode dizer, que eu estou deixando isso, eu vou soltar uma newsletter amanhã, sexta-feira, aqui na Austrália, é que esse ano, porque é um ano de eleição, o número de vagas foi anunciado mais cedo e as vagas voltaram ao número que era antes da pandemia, o que é ótimo, mas não quer dizer que a gente vai voltar a ser como era lá em 2015, onde a gente conseguia trazer vocês direto já com visto permanente, porque tinha tanta vaga que não precisava vir de estudante antes. Infelizmente, ainda vai estar bem competitiva a coisa, tá? Obrigada pela pergunta, Vivian. Tem uma outra pessoa falando aqui, existe a possibilidade de fazer um curso de inglês e após fazer um curso de graduação ou pós-graduação? Com do certeza. Ponto de vista do visto de estudante, Bruno, o que você me diz? Excelente, excelente. Né? Pelo username do Felipe, ele é arquiteto, então deve ter a graduação. Vale sim fazer o inglês mais após. Eu só chamo a atenção para o seguinte, após geralmente é um curso de 1 ano. Então, se você tem a intenção de seguir para um pathway para residência via
né, outros vistos depois que você terminar o estudo, o teu curso seguinte ao inglês tem que ter no mínimo 2 anos. 2 anos vai te permitir aplicar Graduate Visa 485, vai te permitir pontuar em eventual estratégia de Skilled Visa. Então, só chama atenção para o fato de que seria interessante você focar em um mestrado em vez de pós. Beautiful. Acho que é isso, então, Bruno. A gente já passou 1 hora aqui trocando ideia. Com certeza não vamos conseguir. Obrigada por todas as perguntas. Adoramos receber perguntas. Com certeza não vamos conseguir responder todas hoje, mas fiquem em contato com a gente. Mandem suas perguntas via direct message e a gente tenta responder por direct message. A gente tem um tempo de resposta bom aí. A gente tem o Bruno e a Luciana aqui na Austrália. A gente tem uma consultora aí no Brasil também, para quem está assistindo a gente aí no Brasil. Bruno, obrigada pelo seu tempo hoje. Foi bom te ver aí à distância, estando em Adelaide. E obrigada a todos que nos assistiram. Espero que a gente pelo menos tenha dado uma luz aí e que a gente possa cuidar de vocês e trazer vocês para a Austrália. Deixa só a gente dar notícia que em breve a Luciana vai estar lá no Brasil com um evento, né, da Bravo Study. Verdade. Vai estar ela e a Cris. A Lu vai viajar da Austrália para o Brasil para 2 apresentações em Porto Alegre e São Paulo no princípio de maio. A gente vai divulgar mais detalhes do evento em breve. Vai ser justamente na linha do que a gente está conversando aqui, né? Estratégias de imigração com foco em estudos. A gente vai ter um link com o Michel ao vivo entrando na apresentação para falar sobre a parte imigratória, a parte da estratégia, e Lu e Cris por lá, né? Passando pela parte aqui de cursos, estratégias de estudos e atendimento também nas 2 cidades. Então, a gente em breve vai poder divulgar isso, né, com mais informações para todo mundo, mas fiquem ligados aí que em princípio de maio a Bravo vai estar no Brasil aí com 2 eventos. Verdade. Obrigada por mencionar. Então, a gente vai estar em São Paulo, em Porto Alegre, em maio, né? E a gente vai estar divulgando isso para conversar com vocês. Aí vocês podem nos ver em pessoa, organizar seu intercâmbio, fazer um meeting com a gente. É isso aí. Beleza, então, Beleza, pessoal. gente. Uma boa noite para quem está no Brasil. Bom dia para quem está aqui na Austrália. Obrigada novamente, Bruno, e obrigada novamente a todos que nos assistiram. Até mais. Tchau, gente.